Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Finalmente, o último aviso com relação à Copa do Mundo, que começou, não se deixar levar pelas paixões, não perder muito tempo com isso, não dar a isso a importância que não tem. Não tem sentido parar o país por causa de um jogo de futebol. Evitar também viciar as crianças. Já é um problema sério com adultos, a perda de tempo enorme com isso, levando mesmo à negligência com os deveres espirituais e de Estado, muitas vezes. Não custa lembrar que a importância de alguém na sociedade corresponde ao papel da pessoa na sociedade e o tanto que ela coopera para o bem comum. A importância de um jogador de futebol para o bem comum é praticamente zero. Muito mais importante, profissões que têm funções aparentemente simples, como um gari ou um caminhoneiro. Se houvesse uma greve de jogadores de futebol, nada mudaria, talvez até melhorasse. Se os garis parassem, ia ser o caos. Sabemos que todas as criaturas gemem e estão como que em dores de parto. Caros católicos, temos na missa de hoje esse trecho da Epístola de São Paulo aos Romanos, que nos fala dos gemidos e da ânsia das criaturas para se libertarem da sujeição da corrupção, e que poderíamos chamar de uma certa ecologia católica. Calma, não se assustem, veremos do que se trata. Uma leitura apressada poderia fazer crer que São Paulo é um ecologista ou ambientalista de nossos tempos, preocupado com a natureza que sofre diante da perspectiva de se esgotar, maltratada pelo homem que se utiliza dela. Poderíamos pensar que o apóstolo São Paulo é daqueles que, não contentes de estabelecer a oposição violenta da luta de classes entre ricos e pobres, a oposição violenta entre homem e mulher pelo feminismo e uma oposição violenta entre superiores e inferiores, pais e filhos, professores e alunos, poderíamos pensar que São Paulo é daqueles que estabelecem também uma oposição violenta entre o homem e o resto da criação, como faz o ecologismo ou ambientalismo de nossos dias. Ora, é claro que não deve existir oposição entre ricos e pobres, mas cooperação. Cada membro da sociedade exercendo a função que lhe cabe para o bem do corpo inteiro. Não deve existir oposição entre homem e mulher, mas complementariedade, cada um praticando bem o seu papel na família e na sociedade, conforme a especificidade dada por Deus a cada um dos sexos. Também é evidente que não deve haver oposição entre pais e filhos, superiores e inferiores. Os superiores devem governar para o bem dos inferiores, para o bem comum, e os inferiores devem obedecer. Da mesma forma, não há oposição entre o homem e o resto da natureza. Para entendermos bem essa frase de São Paulo, sabemos que todas as criaturas gemem como que em dores de parto. Para entendermos o que é esse sofrimento das criaturas de que fala São Paulo, precisamos compreender, primeiramente, o que é sofrer. Se a felicidade consiste em possuir um verdadeiro bem que desejamos, a tristeza ou o sofrimento consiste justamente na privação desse bem desejado, ou no fato de que o bem possuído é atacado. Por exemplo, aquele que deseja a salvação das almas se alegra ao ver a conversão delas, mas sofre ao ver que as almas pecam
ou que elas são atacadas pelos mais diversos inimigos. São Paulo diz que as criaturas sofrem, gemem. Isso significa que, de algum modo, elas estão sendo privadas do bem delas. Ora, o bem de cada coisa é alcançar a sua finalidade, e também tudo o que pode levar a essa finalidade. Assim, o bem do homem é alcançar a vida eterna, pois foi para isso que fomos criados, e é bom para nós tudo o que nos ajuda a alcançar a vida eterna. Como sabemos, Deus criou todas as coisas para que as perfeições divinas fossem manifestadas pelas criaturas. A finalidade das criaturas é dar glória a Deus, manifestando, por meio de suas perfeições limitadas, a perfeição infinita de Deus. A finalidade das criaturas irracionais é manifestar a perfeição divina, infinita, e levar os homens a reconhecerem e louvarem a Deus. A finalidade das criaturas irracionais é também servir aos homens, para que os homens sirvam melhor a Deus. Como cantamos nos santos, ou recitamos nos santos da missa, os céus e a terra estão cheios de sua glória, da glória de Deus. O bem das criaturas irracionais é manifestar, de algum modo, as perfeições divinas. O bem delas consiste, mais precisamente, em servir ao homem, para que, por meio delas, o homem possa conhecer melhor as perfeições divinas, para que o homem as submeta, a fim de poder servir melhor a Deus. Por exemplo, podemos dizer que a uva alcança de modo sublime a sua finalidade, o seu bem, quando ela é utilizada para a fabricação do vinho. Ainda mais quando se trata do vinho que servirá para a missa. Podemos dizer que a madeira ou a pedra alcançam o seu bem perfeitamente quando nelas o marceneiro trabalha para formar um móvel que nos seja útil. Ainda mais, ela alcançaria sua finalidade quando puder servir essa madeira ou a pedra como altar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que a água alcança a sua finalidade ao matar a sede do homem, ou então quando ela assegura a limpeza. Portanto, o bem das criaturas consiste em servir ao homem para que o homem possa servir melhor a Deus. Uma árvore sozinha no meio do mato dá pouca glória a Deus. Uma árvore que se torna conhecida do homem e que pela sua beleza leva o homem até Deus, dá uma maior glória a Deus. Uma árvore que dá ao homem o alimento para que ele tenha forças para praticar o bem, dá grande glória a Deus. Uma árvore que fornece a madeira para o altar, dá uma glória sublime a Deus. O boi que se encontra assado nas nossas mesas, dá também, assim, glória a Deus. Deus disse ao criar o homem: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Reinar é governar e ordenar as criaturas irracionais em vista do nosso bem, que são nossas necessidades, sobretudo a nossa salvação. Tal governo e ordem existiam perfeitamente quando Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, Ele o criou no que se chama o estado de justiça original. No estado de justiça original, o homem foi criado em estado de graça, isto é, em amizade com Deus. Ao estado de graça estavam vinculados outros 4 dons gratuitos, que também superam as exigências da nossa natureza.
O primeiro desses dons era o dom da imortalidade. O homem não podia morrer. O segundo dom era o dom da impassibilidade. O homem não podia sofrer nem no corpo, nem na alma. O terceiro dom era o dom da ciência infusa. Deus deu a Adão toda a ciência necessária para que ele pudesse governar bem os filhos e a natureza sem precisar aprender pela experiência. Ao contrário de nós, que aprendemos aos poucos e somos, no início da nossa existência, como uma tábua rasa. O quarto dom era o dom da integridade. Pelo dom da integridade, tudo estava perfeitamente ordenado no homem, o inferior ao superior. Dessa forma, a inteligência e a vontade estavam perfeitamente submetidas a Deus. As paixões, os sentimentos estavam perfeitamente submetidos à inteligência e à vontade. Assim, Adão e Eva não desejavam comer mais do que o suficiente, não precisavam de roupas, pois não tinham tentações contra a pureza. A inteligência e a vontade estavam então submetidas a Deus, as paixões e sentimentos submetidos à inteligência e à vontade. O corpo perfeitamente submetido à alma. Os seres irracionais também estavam perfeitamente submetidos ao homem, que só os utilizava para o bem. O homem que reinava sobre esses seres irracionais em conformidade com a lei natural e com a lei divina. Mesmo os animais selvagens e ferozes eram submissos ao homem como animais domesticados. Portanto, no estado de justiça original, toda a criação estava perfeitamente submetida ao homem, que por sua vez estava perfeitamente submetido a Deus. A criação cumpria a sua finalidade perfeitamente, servir ao homem para que o homem servisse a Deus. O homem usava sempre com virtude a criação, sempre tendo Deus por finalidade. Todavia, caros católicos, todos esses dons dados por Deus estavam vinculados e eram dependentes do dom mais importante, que era a graça santificante. Ao cometer o pecado original, que foi um pecado de orgulho, Adão e Eva perderam para si e para seus descendentes, todos nós, perderam não só a graça, mas todos os outros dons. Perderam o dom da imortalidade, o dom da impassibilidade, o dom da integridade. Depois do pecado, o homem está sujeito à morte, à dor e aos sofrimentos. A inteligência e a vontade se inclinam, respectivamente, para o erro e para o mal. As paixões tendem a se revoltar contra a razão e a vontade. As criaturas irracionais só podem ser dominadas com esforço. Depois do pecado original, podemos recuperar pela bondade divina a graça, mas não temos os outros dons e não temos direito a eles, pois haviam sido dados gratuitamente por Deus. Depois do pecado original, perdido o dom de integridade, o homem começa a usar muitas vezes mal das criaturas que foram colocadas sob o seu domínio. Em vez de usá-las para a glória de Deus, utiliza-as para ofendê-lo, para cometer pecados e facilitar os pecados. Caros católicos, quando São Paulo diz que a criação geme e está sujeita à corrupção, é no sentido de que ela é, muitas vezes, desviada do fim para o qual foi criada, no sentido de que ela é desviada do bem dela pelo homem, bem dela que é justamente servir ao homem para que ele sirva a Deus. São Paulo não quer dizer em nenhum momento que a natureza é uma entidade dotada de personalidade, ou que a natureza se confunde com a divindade, ou que nós formamos junto com a natureza
um todo divino e vital. Muito se diz atualmente que devemos buscar a harmonia com a natureza. Sim, devemos, desde que entendamos corretamente o que significa harmonia. Harmonia quer dizer ordem, e a ordem natural significa sujeição do inferior ao superior. O solo é usado pelas plantas para a nutrição delas. As plantas e o solo são usados pelos animais. Os seres inanimados, as plantas e os animais devem ser usados pelo homem. É, portanto, natural que o homem domine sobre as criaturas irracionais. E por isso, o filósofo Aristóteles diz que a caça de animais é justa e natural, pois pela caça o homem simplesmente reivindica o que lhe pertence naturalmente, o animal para a sua alimentação. A harmonia com a natureza quer dizer então que o homem deve dominá-la e usá-la para o seu bem, em última instância, usá-la para servir melhor a Deus. Portanto, o ecologismo, o ambientalismo, que eleva a natureza ao grau de divindade, ou que prefere preservar a natureza a preservar o homem, ao ponto de ser melhor abortar do que ter mais um ser humano na terra, que irá comer plantas e animais, é uma grande desarmonia e falta de sintonia com a natureza. Esse ecologismo, ambientalismo é um verdadeiro absurdo. Respeitar a natureza como se ela contivesse uma partícula da divindade, como se fosse o próprio Deus, respeitá-la como se ela estivesse acima do homem, respeitá-la como se ela fosse a nossa mãe, a mãe natureza. Ou virar vegetariano por respeito aos animais e à natureza é violar a ordem estabelecida por Deus. E é desviar as criaturas irracionais da sua finalidade de servir o homem para que ele possa servir melhor a Deus. Os católicos até poderiam deixar de comer carne, mas por penitência, não por respeito aos animais, ou então em virtude de uma questão séria de saúde. Sem dúvida, é preciso dominar e usar das criaturas racionais com prudência, mas não em virtude delas mesmas, e sim em razão de nosso bem e do bem de nossos descendentes. Assim, por exemplo, pode ser melhor preservar uma determinada área florestal ou determinada espécie de animal, não por simples respeito e devoção a eles, mas para que pela contemplação dessas coisas possamos chegar até o autor delas, que é a Santíssima Trindade. Em todo caso, não devemos nos preocupar demasiadamente com isso. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Quantas vezes falsos profetas avisaram da escassez de alimentos e de recursos, caso a população humana continuasse crescendo, e com isso justificaram a contracepção, a destruição da família, o aborto. Jamais faltou alimento, jamais faltará, por mais que a população cresça. Se Deus alimenta até mesmo as aves do céu, quanto mais os homens que buscam viver segundo a sua lei. Além disso, Deus deu ao homem a inteligência capaz de encontrar soluções impressionantes. Portanto, caros católicos, a natureza geme em sentido figurado porque a utilizamos mal muitas vezes, e não porque ela sofre como um ser vivo, ou porque ela é desrespeitada, ou porque ela tem os mesmos direitos que nós. Não, ela sofre porque é usada por nós muitas vezes contra a finalidade para a qual foi criada, que é dar maior glória a Deus. Devemos então, caros católicos, utilizar as criaturas irracionais para o nosso bem, para o bem do próximo, para a maior glória de Deus, para que Ele seja mais conhecido, mais amado e melhor servido.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.